Olá, 20 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Imigrantes nigerianos acusados de colocar em risco tripulação de navio são transferidos para Pedrinhas. Em Imperatriz, dívidas de estudantes com fundo de financiamento estudantil chega a mais de 16 milhões de reais. Em Caxias, prédio histórico que já abrigou grandes festas e shows, hoje está abandonado. Começa hoje o pagamento do Bolsa Família. E no quadro Trabalho e Emprego, saiba como usar corretamente as redes sociais e ferramentas de comunicação no ambiente corporativo. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pode ter certeza que esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Difusora, que você tenha um excelente dia, uma terça-feira maravilhosa para você, sua família. Você que nos dá o prazer da sua audiência em todo o estado do Maranhão. Eu sempre digo que aqui no Bom Dia a gente tem uma audiência do tamanho do nosso estado. E olha que não é pequeno não, hein? Um dos maiores estados do Nordeste, o Maranhão. A gente agradece demais a sua companhia aqui no Bom Dia Maranhão, tá bom? Te convido para ficar com a gente durante esse tempo todo, até 8 horas da manhã, quando vem aí o primeiro impacto com as principais notícias do Maranhão. Você fica ligado aqui no nosso Bom Dia. Já viu aí que tem muitas informações para você, não é? E a gente começa falando sobre mais de 13 milhões de famílias que começam hoje a receber o benefício do Bolsa Família. Quem tem os detalhes para nós é a Nice Ribeiro, está comigo ao vivo. Nice, bom dia, tudo de bom para você. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Cerca de 13 milhões de pessoas devem receber o benefício do Bolsa Família referente ao mês de agosto. Segundo o Ministério da Cidadania, estão sendo pagos este mês cerca de 2,6 milhões de reais às famílias cadastradas até o próximo dia 30. Só lembrando que tem acesso ao Bolsa Família aquelas pessoas que têm inscrição no cadastro único e também têm renda mensal de até R$ 89 ou até R$ 178. Outro requisito importantíssimo para a manutenção do Bolsa Família é manter as crianças e adolescentes na escola e também com cartão de vacinação em dia. Esse pagamento referente a agosto fica disponível para as famílias, para os beneficiários, por 3 meses. Adalberto. Obrigado, Nisso, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com mais informações girando pela cidade, girando aqui pela capital. Você sabe que o Bolsa da Família é um benefício extremamente importante, né? Bolsa Família que movimenta, inclusive, a economia em vários municípios, né? Nesse período em que sai o Bolsa Família, em que está liberado esse benefício, aí sim a roda da economia começa a girar em vários municípios do Maranhão e o comércio, inclusive, fica atento a essas datas quando o benefício é liberado. Claro que existem as chamadas condicionantes, né? As condições para que você continue sendo beneficiado pelo programa do governo federal. E a gente hoje, então, informa você que, olha, liberação do Bolsa Família nesta terça-feira. Vamos falar do interior do estado, porque em Imperatriz, mais de 600 pessoas estão endividadas. Sabe com o quê? Com um fundo de financiamento estudantil, chamado FIES. Os estudantes estão em dívida e a dívida, inclusive, dos estudantes soma aí mais de 16 milhões de reais. Vamos ver na reportagem. O índice de inadimplência do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do John Eric, é 0 e ele destaca a vantagem do programa. A gente sabe hoje que cursar o ensino superior é um desafio muito grande, né? Mesmo para aquelas pessoas que têm uma renda considerada significativa. E a facilidade do FIES vem proporcionar exatamente esse acesso à faculdade, né? Ao ensino superior, aquilo que a gente almeja, né? Como profissional. É bom ficar atento mesmo, é que de acordo com o Ministério da Educação, mais de 500 mil alunos estão com os contratos de financiamento na fase de amortização e com atraso no pagamento das prestações. O saldo devedor total alcança o valor de mais de 11 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, só em Imperatriz de 2009 até agora, há registro de mais de 600 contratos endividados com o FIES, que juntos somam uma dívida de 16 milhões e meio de reais. Os dados são da Lei de Acesso à Informação. Para pedir a renegociação, os estudantes precisam ter firmado o contrato com o FIES até o 2º semestre de 2017 e estar com as parcelas atrasadas em no mínimo 3 meses e ter contratos em fase de amortização. Ele tem um período aí de 90 dias para o nome poder estar lá na parte de renegociação, para estar fazendo um novo parcelamento. Então, nesse caminho aí, ele tem que estar procurando um agente financeiro para estar compactuando esse parcelamento aí, para estar dando continuidade
e continuando com seu financiamento. Sendo que o valor da parcela resultante da renegociação não pode ser inferior a R$ 200. Há ainda a parcela de entrada, onde o estudante deve pagar ou 10% da dívida consolidada vencida ou R$ 1.000. Lembrando que o prazo para aditamento está aberto e só pode fazer quem não tem dívida. Como encerra dia 30 de agosto, prazo de aditamento, vamos aguardar aí esse processo para a gente ver se haverá um período de prorrogação de prazo para esses alunos inadimplentes. Então a gente alerta aí todos os alunos que ainda não fizeram o seu processo de aditamento, que acesse a página do Webcaixa para estar concluindo esse processo. Vale lembrar que, por enquanto, não há previsão de adiamento dessa data, por isso é preciso cumprir certinho aí os prazos em relação ao FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, não é? O Fundo Estudantil aí, o FIES. A retenção de documentos ou sanções pedagógicas por motivo de inadimplência são consideradas práticas abusivas. Aqui no Maranhão, o PROCON vem orientando consumidores para que fiquem atentos a essa irregularidade cometida por escolas e universidades particulares. O aluno, mesmo inadimplente nas instituições de ensino privado, tem o direito de pedir transferência e receber todos os documentos necessários quando solicitado. Quando o aluno está inadimplente, ele não pode ter negado o seu direito de obter documentos. Então, essa negativa de emitir documentação por questão de inadimplência é uma negativa abusiva e ilegal, inclusive vedada por lei federal 9870 e também a portaria 52 de 2015 do PROCON Maranhão. O problema é que muitas pessoas não sabem da existência dessa lei e acabam se sujeitando às cobranças abusivas das instituições, porém consideram injusta. Eu não sabia, mas eu discordo com isso. Eu acho isso totalmente errado, que eles têm que entregar sim os documentos da pessoa. Eu tenho uma amiga que ela não pôde ir para outra faculdade por causa que eles reteram por inadimplência. A Michele também passou por essa situação e teve que arcar com os custos. Eu já tive um problema com essa questão quando eu estudava numa escola privada e eles reteram meu certificado. E aí eu tive maior burocracia, tive que pagar, vamos supor, 4 meses de uma vez, porque eu estava precisando muito, mas eu sou contra. O consumidor que passar por casos como esse pode efetuar uma reclamação e recorrer. Imediatamente, quando ele tiver a negativa ou a cobrança da primeira via do documento, ele deve comunicar ao PROCON para que a gente possa notificar a empresa e, dependendo da urgência do caso, a gente faz medidas de urgência como se fosse uma medida liminar, né, para exigir que essa prática ilegal pare de ser cobrada para o aluno. Nós vamos ver agora como é que está o trânsito nesse momento nas principais vias da capital. Vem comigo, a gente vai viajar aqui em São Luís em vários pontos, começando aqui em 4 pontos na Carlos Cunha. O tempo parece estar meio nublado aqui em São Luís, né? Pelo menos nas imagens é o que a gente tem. Trânsito nesse momento na Avenida Carlos Cunha. O pedestre a gente sempre ressalta acertadamente aí fazendo a travessia na faixa de pedestre. Daqui a pouquinho o trânsito vai ser liberado. Até que está mais, em relação a ontem, está mais tranquilo nesse momento o trânsito aí na Avenida Carlos Cunha. Vamos para outro ponto da cidade, agora a região Itaquibacanga. Vamos ver como é que está lá a Avenida dos Portugueses. Vamos agora para a área Itaquibacanga. Está principalmente no sentido bairro centro. O movimento é intenso nesse momento na área Itaquibacanga, mas não há registro nesse momento de acidente. Não há nesse momento nenhum registro de acidente nesta região da cidade. Essa é a informação que a nossa produção tem de momento. Mais um outro ponto ao vivo para você. Só aqui no Bom Dia Maranhão você tem imagens em tempo real de vários pontos da cidade. Mais uma prestação de serviço aí é na Beira-Mar, aquele cruzamento ali com a Rua do Egito. Olha só como é que está o trânsito, gente. O pessoal vindo do São Francisco nesse momento. Ontem a gente deu informação aqui no Bom Dia daquele engavetamento na ponte do Jaracati e aí o trânsito deu um nó ontem pela manhã para chegar no trabalho. Não foi fácil não, foi bem complicado nas escolas também. Beira-Mar, Rua do Egito, acesso ao centro, imagem em tempo real. Mais um ponto agora para você. A gente mostra nesse instante a Avenida Jerônimo de Albuquerque, desejando uma ótima terça-feira para você, para sua família. Olha aí, o trânsito nessa chegada aí, o antigo Roque Santeiro, já começa a ficar mais complicado, mas vai fluindo normalmente. Apenas aí a questão do semáforo que estava fechado, agora sim liberado. Lá em cima você vê o bairro do Angelim, aqui bairro do Bequimão, as pessoas num sentido, no outro o trânsito já começa a ficar mais movimentado nesse horário. Um ótimo dia de serviço, de trabalho para você que está acompanhando aqui o nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho a gente tem dicas para você, hein? Para você em relação ao ambiente corporativo, o uso de aplicativos como o WhatsApp, também os e-mails que você passa
na empresa. Suas redes sociais, hein? Ah, mas é minha, eu faço o que eu quero. Será que é assim mesmo, hein? Em que momento o que você posta nas redes sociais interfere na sua imagem profissional? A gente vai receber no estúdio uma especialista para falar sobre esse assunto. Olha, o momento do parto é extremamente delicado. Nessa hora, mãe e filho precisam ser amparados. Aliás, toda a família, né? O suporte físico e emocional pode fazer grande diferença. E é por isso que muitas mulheres atuam como companheiras neste momento, as chamadas doulas. A palavra vem do grego e significa mulher que serve. No último fim de semana, um treinamento foi realizado aqui na capital. Eu já estou com 38 semanas, né, quase perto já de parir, mas eu estou ainda calma, tranquila. Acho que isso vai devido, com certeza, ao conhecimento que os familiares passam, o apoio, né, de certos profissionais. A Gilmara está prestes a ter o Joaquim. Aos 9 meses de gestação, ela não vê a hora do nascimento do filho que ela pretende ter de parto normal. Mesmo no finalzinho da gestação, ela veio participar indiretamente de um curso de doulas. Ouviu aqui sobre o papel desse profissional e que diferença faz durante a gestação e o parto. Muita diferença, né? Então a gente tem muitas falas de mulheres que nós já acompanhamos e elas falam, né, que se não fosse a nossa ajuda, né, porque a gente trabalha um pouco de educacional também com ela. Então a gente tem visitas com ela, a gente faz rodas, né, fazemos encontros com ela, não só com ela, mas com a família também, né, que é a rede de apoio, justamente para poder informar, né, desse acompanhamento e o que a cabeça da mulher passa. A Jácia veio em busca de conhecimento sobre esse mundo. Ela é contadora, mas é supervisora administrativa também em uma maternidade. E agora quer fazer o acompanhamento de gestantes. Eu quis buscar novos conhecimentos, né? Adquirir conhecimento, porque como lá na maternidade estou sempre presenciando os partos, né? Vendo, já presenciei algumas doulas. E aí despertou um interesse pelo fato de eu trabalhar numa maternidade pública, né? Adquirir novos conhecimentos e também trabalhar nessa área profissional. As doulas são treinadas para ajudar durante o parto, não só as gestantes, como a própria família. Ela faz parte da equipe de parto e também de um dos momentos mais especiais da vida de uma mulher. Era o que a Daniele já fazia meio que involuntariamente no trabalho de enfermeira obstetra. Hoje ela resolveu se especializar. Eu sempre falava, gente, eu acho que eu já sou doula, mas a gente precisa estar nesse momento aqui trocando essas experiências, né? Está sendo um momento maravilhoso, muito conhecimento sobre a amamentação, né? Que a gente, na doulagem e até na enfermagem obstétrica também a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder ajudar a mulher. O curso para elas durou 3 dias. Elas aprenderam sobre técnicas, tiveram dicas de como alimentar as redes sociais para divulgar o trabalho, além dos rituais essenciais para o momento do parto. Confira agora o nosso giro de notícias. Raimundo Nonato do Carmo Santos foi condenado a 14 anos de reclusão por homicídio qualificado pelo homicídio da esposa identificada como Luciene dos Santos Lima. O crime ocorreu dia 31 de janeiro de 2017 na Vila Natal, em Pedrinhas. A vítima foi atropelada na frente da sua residência por Raimundo Nonato. Na sentença, os jurados reconheceram as qualificadoras do uso de meio cruel e feminicídio. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo garantido o direito do réu de recorrer em liberdade, pois é primário. A vacina tríplice viral que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba pode ser aplicada em pessoas com idade até 49 anos. A vacina está disponibilizada nos postos de saúde de segunda a sexta, de 8 da manhã e 5 da tarde. Na capital maranhense, 63 unidades de saúde oferecem a vacina. O sarampo é uma doença altamente contagiosa que pode ser transmitida pelo contato com secreções. Os primeiros sintomas são parecidos com os da gripe, mas evoluem ainda para o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. Veículos, aparelhos eletrônicos, móveis, mais de 3.400 equipamentos dos Correios que entraram em desuso serão leiloados. Até o dia 27, os interessados vão poder vistoriar os materiais. Eles estão descritos no edital disponível no endereço eletrônico www.correios.com.br. As visitações estão acontecendo em 2 pontos da cidade. O leilão vai acontecer dia 28 deste mês no auditório dos Correios, na rua São Pantaleão, no centro da capital. A estimativa é que a empresa arrecade mais de R$ 124 mil.
No próximo bloco, o Bial Mendes atualiza você sobre o caso de imigrantes nigerianos presos em um navio no porto do Itaqui. E mais, John Coutrin fala de política com destaque para um senador do Tocantins que apresentou um projeto pela criação do Maranhão do Sul. É isso mesmo, já, depois do intervalo. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, pela TV Difusora. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Santa Inês, em Açailândia, em Caxias, em Coroatá. Um abraço aos amigos que sempre acompanham aqui o nosso Bom Dia Maranhão, aí em Timbiras também, pertinho, Codó. Obrigado mesmo, viu, pela audiência aqui na TV Difusora. Nós vamos mostrar agora, em tempo real, mais alguns outros pontos da cidade. Vamos começar pela Avenida Guajajaras. Vem comigo, Avenida Guajajaras nesse momento, olha só como é que tá. E é o cruzamento com a Lourenço Vieira da Silva, gente. Cruzamento aí com a Lourenço Vieira da Silva, o trânsito liberado para o pessoal que está saindo do São Cristóvão nesse momento, está vindo aí também da Cidade Operária, da Universidade Estadual do Maranhão. As pessoas saindo pela Lourenço Vieira da Silva, antigamente era mão dupla, né? Agora é sentido único nesta via importante aqui da cidade, mas não há registro de nenhuma ocorrência significativa até agora nesse ponto da cidade. Vem comigo que a gente vai agora para o retorno do São Francisco. Os amigos que nos acompanham no São Francisco, um bom dia, um ótimo trabalho. Você que está saindo aí para a escola, bons estudos. Tranquilo o trânsito nesse momento na rotatória do São Francisco, o sol brilhando na ilha de São Luís. Ainda há pouco uma imagem parecia meio nublado, né? Mas era o posicionamento ali da câmera, tinha uma sombrazinha, mas o sol está brilhando aqui na nossa ilha, na capital de todos os maranhenses. Agora um outro ponto da cidade. Esse é um acesso muito usado para quem vai para o centro da cidade. Avenida Guaxinduba, ali na descida das Cajazeiras, não é? Muitos ônibus usam aquela via, mas nesse momento o trânsito também é considerado tranquilo, para o momento, volume tranquilo até esse instante, nesse ponto da cidade. Para fechar esse bloco, tem o retorno do Calhau. Vamos ver, a câmera vai mostrar para você. Essa câmera que tem um giro, aí tem um zoom, a gente deixa ela parada para ficar melhor a imagem para você, né, para ter uma ideia, mas ela faz um zoom aí de 360 graus, esse movimento. Rotatória do Calhau, à direita aqui o comando da Polícia Militar, vários veículos descendo no sentido centro e no sentido contrário também você vê aí a movimentação nesse instante. Essas imagens são do Centro de Monitoramento da Prefeitura da capital, lá na SMTT, na Secretaria Municipal de Trânsitos e Transportes, mais um serviço aqui do Bom Dia Maranhão. Só aqui você tem imagens em tempo real da cidade logo pela manhã, para você que está saindo de casa. Os 5 imigrantes presos após serem encontrados em um navio cargueiro já foram transferidos para a penitenciária em Pedrinhas. Segundo a Polícia Federal, eles são acusados de colocar a embarcação e os tripulantes em risco. O navio com bandeira das Ilhas Marshall saiu vazio da Nigéria para carregar cobre no Maranhão. Os viajantes clandestinos foram encontrados no compartimento de máquinas e levados a bordo. Foram acomodados e alimentados, mas o capitão avisou sobre a presença deles às autoridades portuárias brasileiras. Ele suspendeu dia 6, lá do Porto de Lagos, na Nigéria. Dia 9 eles foram descobertos. Foram para camarote, foram alimentados, água, tudo normal, e chegaram aqui. Eles afetaram a segurança da navegação por ocasião do embarque do Prático ontem na primeira maré, na primeira baixa-mar. Ele ia fazer uma manobra para o Porto de Itaqui e aí eles não deixaram o Prático embarcar. Quando o barco do comandante Prático se aproximou do navio para ajudar a conduzi-lo até o porto, os imigrantes que estavam agitados subiram ao convés. Testemunhas dizem que eles chegaram a jogar objetos para tentar impedir a aproximação, que configura crime. A Polícia Federal usou um helicóptero para entrar no cargueiro e fazer a prisão. Por causa da confusão, o navio só conseguiu atracar no porto do Itaqui com quase 10 horas de atraso. A Capitania dos Portos já informou que vai investigar se houve falhas da tripulação que possibilitaram a entrada dos imigrantes clandestinos no cargueiro. Ficou constatada a prática do crime, tipificado no artigo 261 do Código Penal. Ou seja, realmente houve um embaraço, né? Impediram que o navio atracasse no momento que estava programado, né? Pela manhã de ontem. E essa situação está tipificada. A pena por expor a perigo uma embarcação pode chegar até 5 anos de detenção. Vamos continuar falando de segurança agora com Bial Mendes. Bial, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bial, nós temos infelizmente o registro de 2 homicídios, um aqui na capital, outro no interior do estado. Aqui na capital foi na Cidade Olímpica? Foi na Cidade Olímpica. Infelizmente o jovem estava na casa da namorada quando 3 elementos
pularam o muro de trás da casa. Havia uma coberta com telha de brasilite que não resistiu ao peso de um desses jovens, que acabou quebrando. Eles efetuaram 2 disparos de arma de fogo contra o jovem, tem as imagens lá do local, e desferiram pelo menos 6 facadas. Ele morreu na hora. Lamentavelmente. Agora nós temos mais um caso, um homicídio ocorrido no interior do estado. O corpo foi encontrado hoje pela manhã, né, na madrugada de ontem para hoje. O município é Rosário e a vítima, outra vez uma mulher? Outra vez uma mulher, por nome Vanessa. Teria 18, 19 anos, ela foi encontrada morta em uma casa abandonada, com sinais inclusive de estrangulamento, e pelas primeiras informações teria sofrido abuso sexual, mas a polícia continua investigando o caso, ainda não se sabe os motivos e nem quem praticou o crime. A polícia lá de Rosário está inclusive ouvindo os moradores lá da região do povoado, onde a jovem foi encontrada já de ontem para hoje, já no início da madrugada, e infelizmente, como você disse, mais uma mulher que perde a vida. Obrigado, Bial, ótimo dia para você, até amanhã. Até amanhã. Bial Mendes acompanha, apresenta aqui na TV Difusora o Bandeira 2, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Silvão Alves está de férias e o Bial Mendes está aqui competentemente substituindo o Silvan. Olha, gente, o Maranhão tem registrado altos índices de queimadas e incêndios, inclusive se destacando aí em relação aos demais estados da federação, não é? Vamos ver na reportagem do Ciro Mineiro quais os fatores que contribuem para essa estatística. É nessa época do ano que a situação se torna ainda mais preocupante devido a 3 fatores que, combinados, podem causar sérios problemas: a estiagem, a elevação das temperaturas e a ocorrência de ventos fortes. Detectamos que a maior causa desses acidentes envolvendo fogo em vegetação, principalmente aqui na área urbana, é causada pelo homem. Então nós orientamos a população que não jogue, não descarte pontas de cigarro em qualquer lugar, principalmente em locais de vegetação seca, que não abandone braseiros ou então fogueiras sem que certifique que realmente aquele fogo foi extinto e que não promova a queima de entulho ou de lixo como forma de eliminar aquele volume próximo de sua casa. No último domingo, parte da vegetação desse terreno na Rua Jaú, na Divinéia, foi consumida pelo fogo que tomou proporções que deixou moradores da área assustados. O lixo acumulado no local pode ter facilitado para que as chamas se alastrassem. Informações preliminares dão conta de que o incêndio pode ter sido provocado pela ação do homem, da mesma forma como aconteceu nesse outro terreno no bairro do São Cristóvão, que devido também à grande quantidade de lixo, acabou sendo consumido pelo fogo. Nas 2 ocorrências, o Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas, que foram controladas. A questão de ser uma época seca, com fortes ventos e vegetação arbustiva, que não é podada, que não tem cuidado, você tem um ambiente perfeito para a criação de pequenos focos de incêndio. O Maranhão é o 5º estado brasileiro que registrou o maior número de queimadas e incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até o dia 26 de maio foram contabilizados mais de 1.000 incêndios no estado. Em 2018, nesse mesmo período, foram registradas 586 queimadas, número 42% menor do que em 2019. Quando o fogo consome uma área como essa, não é só a vegetação que é degradada. As partículas presentes na fumaça acabam entrando em contato com o ar atmosférico, que, poluído, contamina e prejudica e muito a saúde humana. Com os ventos fortes, nós temos 30 a 40 km por hora. Você tem um foco de incêndio a 3, 4 km, 2 km de distância, você pode ser afetado por essa fumaça. E o material particulado, que é perigoso, é justamente o que a gente chama de micropartícula. Esse micropartícula, ela é levada facilmente a uma distância muito grande pelo vento, porque ela é uma partícula que não precipita rapidamente para o solo. Ela fica em suspensão, fica no ar e pode ser levada por dezenas de quilômetros de distância. Você viu aí que o fator climático conta também, né, como um fator importante aí dentro desse contexto aí para esse quadro que a gente tem hoje aqui no Maranhão, não é? Confira agora como fica o tempo para essa terça-feira. Vamos ver? Começar por São Luís, da capital, céu limpo com poucas nuvens hoje. A mínima 23, a máxima 34 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, sol com algumas nuvens e hoje não chove por lá. Mínima de 21, máxima de 37 graus. Na região dos Cocais, em Caxias, sol com aumentos de nuvens e não chove. Mínima 20, máxima 36 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa para você ficar bem informado. Em Santa Rita, a previsão para hoje é sol com algumas nuvens. Também não chove. Mínima de 24, máxima de 35 graus. Em Codó, hoje, sol com aumento de nuvens. Também não chove, essa é a previsão. Mínima de 20,
máxima de 37 graus, a temperatura vai lá em cima, né? Em Balsas, na região sul, hoje a previsão é de sol com algumas nuvens e também não há previsão de chuva para a cidade de Balsas. A mínima 21 e a máxima 36 graus. Agora a gente vai falar de política com a participação do nosso colunista John Coutrin. Bom dia para você, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, a gente tem informação aqui de que um senador do Tocantins apresentou um projeto para a criação do Maranhão do Sul. Aliás, diga-se de passagem, essa ideia, essa concepção de dividir o Maranhão é antiga, não é de hoje não, hein? Não, isso é antiga, Adalberto. O senador Siqueira Campos, o Siqueira Campos é um senador do Tocantins, ex-governador, já foi senador, voltou novamente a ser senador, porque ele na condição de suplente, né, assumiu porque o titular assumiu um cargo na Secretaria do Governo do Tocantins. Então, Siqueira Campos, a imagem mostra aí, já uma idade muito avançada, mas ele propôs, Adalberto, assim que assumiu, ali em julho, o mandato do Senado, ele propôs aí que já criaria novos estados no país. E entre esses estados, o Siqueira Campos, senador do Tocantins, sempre importante lembrar isso, não é senador do Maranhão, é senador do Tocantins, ele propõe a criação do Maranhão do Sul, ou seja, ali aquela parte que envolve Imperatriz, a Ceilândia, aquelas regiões ali, aquelas cidades do Sul, Adalberto. Então ele propõe, através de um projeto de decreto legislativo, decreto legislativo, né, que se aprovado, aí obrigaria o Tribunal Regional Eleitoral a realizar plebiscito aqui no estado do Maranhão para a criação do estado do Maranhão do Sul, ou seja, isto é, o que significa a população iria votar se aprovaria ou não aprovaria a separação do Maranhão, criando esse estado do Maranhão do Sul. É claro que isso não precisa ser aprovado, né, ali no Senado, ainda não foi aprovado, é apenas uma ideia concebida pelo senador Siqueira Campos, do Tocantins. Para quem não lembra, Adalberto, em 2007 também isso foi colocado em pauta, em discussão, né, essa criação aí por um outro senador também, naquela época um senador de fora também, que não era senador maranhense, e claro, ele propôs em 2007 a criação do Maranhão do Sul também, com capital na cidade de Imperatriz. O que acontece? O que Siqueira Campos, o autor da proposta recente, né, mais recente, destaca? Que o Maranhão aí, né, foi colonizado de forma diferente. Ele disse que no norte foi colonizado por holandeses, portugueses, aí franceses, e na parte sul por nordestinos, ou seja, então, essa é uma das justificativas que ele propõe. Neste momento, Adalberto, talvez não seja interessante discutir separação de estados, criação de novos estados e separação de estados. Nós vivemos um momento turbulento no país, né, em que existem outras prioridades. Claro, né? Prioridades, e você realizar um plebiscito desse, uma votação, demanda gasto, demanda tempo. Ou seja, quando na verdade o país está focado em outras pautas, né, e a diretriz neste momento é a união. Já que muitas das vezes se prega, né, de certos políticos autoritarismo, ódio, nesse momento é necessário que todos estejam unidos, o Brasil, e não esse clima de separação, como propõe o senador do Tocantins. Nessa pauta nacional, João, um assunto em destaque aí, claro, é a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, à embaixada dos Estados Unidos. O assunto passa pelo Senado Federal e lá como se posicionam dois senadores, no caso o Everton e a Elisiane, sobre o assunto? Eles já disseram, inclusive o jornal Estado de São Paulo já publicou, Adalberto, que eles são contra, né, a indicação do filho do presidente Bolsonaro a essa embaixada nos Estados Unidos. Desde a ditadura militar, é o primeiro nome indicado que não tem uma carreira diplomática para ocupar esse posto importante em Washington. Então, os senadores Elisiane, o Everton Rocha e a Elisiane Gama já se manifestaram contra a indicação e devem votar, né, contra a indicação ali no Senado, quando for para a avaliação do Senado, eles devem se posicionar contra. O senador Roberto Rocha? O Roberto Rocha ainda não se posicionou, mas, claro, ele deve votar favorável, já que ele é um aliado muito, muito forte do presidente Bolsonaro e também do próprio filho, tem uma relação muito boa com ele. Então, aí, esse deve ser os posicionamentos. Dois senadores do Maranhão, o Everton e a Elisiane, contra, e o senador Roberto Rocha, favorável à indicação do filho do presidente Bolsonaro à embaixada nos Estados Unidos. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, o quadro Trabalho e Emprego dá dicas práticas sobre etiqueta digital. Como usar as redes sociais e ferramentas de comunicação no ambiente corporativo, hein?
E mais, começam os festejos em homenagem a São Luís, rei de França. A gente volta já já, depois do intervalo, um instante só. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo aqui pela TV Difusora, você acompanhando a nossa programação em todo o estado, os amigos que nos acompanham no interior, na capital também, né? Aqui no Monte Castelo, Liberdade, você que nos acompanha no bairro do Calhau, aos amigos que estão nos assistindo aí na Vila Palmeira, acompanhando a nossa programação, nosso obrigado pela audiência aqui no Bom Dia, nesta terça-feira. Que você tenha um ótimo dia, que tudo dê certo para você nesta terça-feira, tá bom? Hoje é terça, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Olha, a tecnologia está no centro das relações sociais, mas já que você fala mais com os dedos do que com a boca, tem mais seguidores no Insta do que na faculdade e dá sua opinião muito mais no Twitter do que, por exemplo, em outro lugar, como se comportar, hein? Como fazer para usar a tecnologia no ambiente corporativo sem cair em armadilhas que podem, inclusive, prejudicar a sua imagem? Sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio, no quadro Trabalho e Emprego, uma especialista no assunto, a professora Aline Vasconcelos. Aline, bom dia. Bom dia, Adalberto. Prazer tê-la aqui. Para falar de um tema que é extremamente atual, né? E eu dizia ainda há pouco de que o cuidado que você deve ter em usar essas ferramentas no ambiente corporativo. Só que tem um outro detalhe, né? As redes sociais, por exemplo. Eu uso em casa, eu uso no momento que eu não estou no trabalho. Mas isso pode interferir na minha imagem? Claro, pode interferir na sua imagem. A grande dica que a gente dá, e eu já quero começar com ela, não existe nada absolutamente proibido, nem nada absolutamente permitido. Depende muito da sua intenção. Da sua intenção em relação à sua carreira, da sua intenção em relação ao seu futuro. Então, a grande questão aí é o que eu sempre digo para os meus alunos, é o que eu sempre digo nas palestras que dou. Não poste nada que você não tenha coragem de colocar no enorme outdoor com a sua foto do lado. Acho que essa regra vale para vários casos, né? A gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai pontuar essa nossa conversa com base nessas perguntas, inclusive dos nossos telespectadores. Vamos ver a primeira aqui então, para a gente começar? O que eu faço? Eu ligo para a pessoa e ela não responde. Qual é a melhor alternativa? A caixa postal, a mensagem pelo WhatsApp ou o SMS? E agora? Primeiro é o bom senso. O bom senso, ele dita a regra geral das interações sociais. Sejam essas interações digitais, por veículos digitais, seja por veículos analógicos, físicos. Então, a grande dica aí é, se a pessoa não está lhe atendendo, calma, segura um pouco a ansiedade. Talvez ela não possa lhe atender agora. Depois, tá bom, é urgente, eu preciso. Eu vou escolher o veículo de comunicação com o qual essa pessoa, esse receptor, essa pessoa com quem eu estou querendo interagir, mais usa. Então, se ele nem olha SMS, eu não vou mandar um SMS para ele. Se ele gosta muito de usar o WhatsApp, ele está o tempo todo online, então eu vou escolher esse veículo. Isso vale também para aquelas informações dentro da empresa, assim, eu preciso dar um comando, né? Uma informação que é urgente, uma comunicação que precisa ser feita imediatamente. Eu mando uma mensagem do WhatsApp e me livro do problema. Eu digo, eu já fiz minha parte, mandei a mensagem. Se ele não leu, o problema é dele. Não é bem assim. Não é bem assim, principalmente porque muitas empresas já têm a sua política de comunicação interna. Então, primeiramente, há uma estratégia corporativa aí que precisa ser entendida e seguida. As empresas, elas têm os seus veículos de comunicação oficiais, e-mail marketing, algumas utilizam o WhatsApp, só que aí há algo que não está pacificado até no meio jurídico mesmo, porque a empresa ela só tem, digamos, o direito de usar esse WhatsApp para trabalho e cobrar isso do empregado, se ela fornecer o aparelho celular, a linha telefônica e pagar por isso, e isso for um acordo. Né? E aí ainda tem outras questões que são os horários, né? Que muitos empregadores ultrapassam o limite mandando mensagens ou assuntos relativos a trabalho, muito depois do horário de expediente. Aí essa nossa vida híbrida, né, que mistura, ninguém sabe onde começa o on, onde começa o off, ela se mistura muito. Então, é difícil para as pessoas impor esses limites, né, Adalberto? Às vezes fica parecendo que a pessoa não quer trabalhar, mas às 10 horas da noite ela também precisa dormir. Madrugada também, né? Enfim, né? Vamos para a próxima pergunta, vamos lá?
Mais uma pergunta aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Aquela reunião chata, que não termina nunca. Eu posso buscar alegria no mundinho do smartphone? É uma pergunta muito comum, né? Na verdade, não adianta eu dizer que não, porque é algo que a gente nem pensa mais, a gente só faz. Porque toda hora o nosso telefone está gritando, mesmo que ele não tenha uma notificação audível, mas ele está vibrando. As notificações, os pop-ups, os pushes, eles estão surgindo na nossa tela. E hoje a gente não tem mais controle sobre a nossa própria atitude. Parece que a gente é levado por algo e não pensa a respeito do que está fazendo. É preciso ter só o cuidado para essas informações ou essa atenção não ser desviada e atrapalhar a reunião, né? Muito complicado, Adalberto, é você, e isso a gente olha, se você parar, por exemplo, numa praça de alimentação de um shopping hoje e parar de só observar as pessoas conversando, interagindo, você vai perceber que muita gente, mesmo estando de frente uma para outra fisicamente, está cada uma no seu smartphone. Eu já cheguei, por exemplo, uma curiosidade, eu já cheguei a mandar um WhatsApp para uma pessoa que estava na minha frente, dizendo, rapidinho, vira aí, conversa comigo. Boa, boa. Excelente. Essa é boa para deixar pronta, né? Aquela mensagem pronta. Vamos para a próxima aqui, no nosso quadro Trabalho e Emprego. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? A gente tem mais uma pergunta aqui que foi formulada. Olha só, eu posso usar imagina, aquele sonzinho da chamada tocando, todo personalizado, né? Às vezes a mãe foi que botou aquela música que a mãe gosta, mandou para o filho, bota aí no teu celular, para na hora que tocar essa música. Como é que faz? Pode, só que tem que usar o bom senso, porque tem a questão do volume. Muitas empresas nem utilizam mais as paredes, são todas uns grandes salões com baias. Então você tem que ter cuidado. O seu direito de usar o seu ringtone personalizado termina quando o direito do outro de ter um ambiente salutar para trabalhar começa. Então você só tem que ter muito cuidado. Ter cuidado com times, por exemplo, com algo em relação a partido. Musiquinha da moda, aquela chiclete, que às vezes... Porque o problema ali, não acho que nem é só a chamada, é que o cidadão às vezes sai da sala, deixa o telefone, e aí você é obrigado a ficar ouvindo aquela música repetidamente. É o que a gente conversou no começo. O equilíbrio e o bom senso são os grandes maestros das interações no ambiente digital. Vamos lá, vamos mais uma pergunta agora. A gente fala de etiqueta digital aqui. Eu recebo a Aline Vasconcelos, que é professora, especialista nessa área de comunicação digital. Eu posso ficar escutando música no trabalho? Depende. Se no seu trabalho, você não vai interagir com ninguém. Você trabalha só numa sala, por exemplo, e ali você, dentro das suas funções, das suas atribuições, não está a interação com outras pessoas obrigatoriamente ou para o desenvolvimento pleno do seu trabalho. Não tem problema. Tem uma pesquisa que mostra, inclusive, que até aumenta a produtividade. Pronto. Algumas pesquisas E se a empresa, isso. E também se na política da empresa não tiver nenhum problema, ok. Agora, se você precisa interagir, se as pessoas precisam de informações que você tem naquele momento, e aí toda hora você tem que fazer aquela expressão de você está me incomodando, deixa eu tirar o meu fone de ouvido para lhe ouvir, não é bem assim. Você tem que pensar e ver se isso não está impedindo a fluidez, né, no seu trabalho. Vamos lá, mais uma pergunta aqui no quadro Trabalho e Emprego. Eu adoro encaminhar correntes de e-mail, aqueles arquivos de PowerPoint com mensagens edificantes. Como é que eu faço isso? Eu posso botar isso no grupo da firma, como está ali? Olha, é melhor não. Faça o seguinte, diga que você tem e que você quer muito compartilhar e fale assim, minha sugestão. Quem quiser, pode me chamar que eu mando no privado. Eu tenho uma palavra edificante para você. Se você está precisando de um grande bom dia em GIF, com um gatinho e estrelinhas, eu tenho várias. Mas é só você me pedir que eu lhe mando. Pronto. Perfeito. Acabou o incômodo. Acabou o incômodo. Vamos para a próxima pergunta aqui no quadro Trabalho e Emprego. A gente vai mostrar. Eu posso divulgar meu e-mail pessoal super criativo para contatos na empresa? E aí eu vou te dar um exemplo aqui clássico. Já aconteceu comigo de uma pessoa que trabalhava comigo passar um e-mail para uma autoridade e aí não usou o e-mail corporativo e ela mandou o e-mail. Eu falei, qual foi o e-mail que você mandou? Ela falou, vidadeestrela@algumacoisa.com. Quer dizer, complicado, né? É muito complicado porque eu lembro que quando eu entrei na universidade, o meu primeiro e-mail era de alguém que estava deixando a adolescência e estava iniciando ali uma carreira, né? Ali o meu entendimento para fazer aquele e-mail era hoje é outro. E as minhas necessidades e a imagem que eu quero passar no mercado é outra. Então, por mais apego emocional que você tem àquele e-mail que você já usa há 10, 15 anos, pense, isso vai agregar o que à minha imagem profissional? É de graça fazer e-mail, você pode fazer vários em quais plataformas você escolher. Então, pense em algo mais sério, um pouco mais neutro,
e utilize no seu ambiente de trabalho. Mas a dica anterior a essa é: utilize o e-mail institucional. Espero contar com você outras vezes aqui, Aline, para a gente bater papo. Inclusive, já fica aqui a sugestão para a próxima, que é o cuidado que as pessoas devem ter com as fotos que postam nas suas redes sociais. Em que medida isso pode interferir na imagem da pessoa no trabalho, né? Nossa, vai ser um prazer, Adalberto. Obrigada. Obrigado, Aline. Olha, gente, vamos mudar de assunto. A Embrapa escolheu o Maranhão para implantar um projeto que tem como um dos seus objetivos levar informações a crianças e adolescentes sobre uma alimentação saudável. O melhor é que o conhecimento não fica apenas na teoria, não, mas todos são convidados a colocar a mão na massa. Maranhão e Piauí foram escolhidos para a implantação do projeto piloto. Aqui em São Luís, 2 escolas da rede municipal de ensino serão as primeiras a receber as ações. O projeto Hortas Pedagógicas tem a intenção de levar a crianças e adolescentes informações para uma alimentação saudável, com o ensino de todas as etapas de cultivo de hortaliças. Foram escolhidas 4 projetos pilotos, 4 hortas pedagógicas a serem implantadas em estados de maior vulnerabilidade, com índices sociais mais baixos. Então, no caso, está começando pelo Maranhão e Piauí. Então, esse projeto Hortas Pedagógicas, ele é assinado com a Prefeitura Municipal, no caso aqui foram escolhidas as capitais para começar um projeto piloto, mas a ideia é disseminar depois para outros municípios. O Maranhão foi um dos estados escolhidos por a população estar abaixo dos índices nutricionais considerados adequados, o que também tem a ver com a renda das famílias. Aqui, 9% da população vive com rendimentos de até R$ 70 por pessoa. A média nacional é de 2,5%. O ponto de partida para a gente trazer o projeto Hortas Pedagógicas estão relacionados ao nível de segurança alimentar e nutricional. Então, foram selecionados alguns estados em que esses índices estão muito preocupantes em relação à questão da nutrição, principalmente de crianças e jovens, na idade escolar. O desenvolvimento das atividades fica a cargo das secretarias de educação dos municípios. Oportunidade de você ocupar espaços que a escola tem com uma atividade extremamente saudável e extremamente pedagógica, porque as hortas pedagógicas na escola, ela vai levar a criança um conhecimento que ela ainda não dispõe do ponto de vista agronômico, mas vai, acima de tudo, despertar a ela pedagogicamente para a capacidade criativa que ela tem, no caso específico do plantio de hortaliças. Quando começou-se a trabalhar a política de segurança alimentar no Brasil, falava-se de desnutrição. Hoje nós já falamos também de sobrenutrição. Então entendemos que temos que ir para dentro das escolas para trabalhar esses meninos e esses adolescentes, para eles terem consciência na hora de uma alimentação saudável e nutricional, para evitar problemas de saúde, coisas do tipo, enfim. Qualidade de vida com segurança alimentar. As zonas eleitorais passam a usar, a partir de hoje, o sistema do projeto judicial eletrônico. A Nice Ribeiro tem os detalhes para a gente e fala o que muda com essa implantação. Nice. Então, Adalberto, a resolução foi aprovada, a resolução para a implantação desse cronograma foi aprovada na semana passada aqui no Tribunal Regional Eleitoral e a partir de hoje as zonas aqui de São Luís já começam a ter acesso integral ao sistema de implantação de processo judicial. Esse cronograma segue em todo o estado do Maranhão com datas diferentes. A partir do dia 24 de setembro, a cidade de Caxias recebe essa implantação e o restante dos municípios aqui do estado começam a receber a partir do dia 26 também de setembro. Esse sistema, segundo o TRE, permite a tramitação dos processos exclusivamente por via eletrônica, ou seja, no final das contas isso vai garantir muito mais agilidade, muito mais celeridade nos processos que tramitam aqui no TRE. Desde 2015 que esse sistema ele já vem sendo implantado em todo o país e só agora chegou aqui no Maranhão. A meta é que até o final do ano todas as zonas eleitorais do Brasil tenham essa implantação já funcionando a todo vapor. Adalberto. Obrigado, Nice, pelas informações. Está aí a Nice, direto do Tribunal Regional Eleitoral, a sede aqui na capital.
Essa semana, você sabe, é comemorado o Dia do Ciclista e nós vamos dar sequência aqui a uma série de matérias sobre isso. Ontem mostramos São Luís, em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Os adeptos do esporte comemoram a primeira ciclovia da cidade. Imperatriz também está na expectativa aí para a construção de mais espaços para o esporte com a obra de duplicação da BR-010. A reportagem é de Luiz Carlos Lima. Imperatriz é uma cidade com poucas ciclovias. Uma delas fica na área urbana da BR-010, mas a pista é mal conservada e o trecho é perigoso. Tem a ciclovia, mas não tem a sinalização, e deveria ter, porque é uma rodovia de muito trânsito, muito intenso, e deveria ter isso aí. Agora, para os adeptos da caminhada ou da pedalada, nada melhor que usufruir da novíssima Avenida Bernardo Saião. É o que faz todo dia essa turma do pedal. Só que antes de começar as pedaladas, é preciso ficar atento aos itens de segurança. É o capacete. Ele é ideal para o ciclista. Também nós temos também a luva, é muito importante a luva. Temos também a sinalização, é muito importante, temos o farol. O farol ele sinaliza para mostrar que está vindo o ciclista. No projeto de duplicação da BR-010 está prevista a construção de uma ciclovia. E eles comemoram a vinda de mais esse espaço para a Imperatriz. E vai ser um grande ganho para a classe de ciclista, para as pessoas que gostam de caminhada. E vai ser bom também para os motoristas, porque ele não vai dividir o espaço com o ciclista. Em Imperatriz existem 15 grupos de ciclismo. O esporte que começou aqui já se espalhou em pouco tempo para vários municípios da região. E é assim que a nova Avenida Bernardo Saião vai se consolidando num dos espaços mais importantes para a prática da atividade física em Imperatriz. Nós temos visto aqui a população realmente presente aqui na Avenida Bernardo Saião, assim como acontece também na Avenida Beira Rio, um equipamento também importante. E, logicamente, a cidade precisa desses equipamentos. Então, nós, imperatrizenses, estamos de parabéns. Na região dos Cocais, a condição do antigo cassino caxiense vai levando embora a memória de um prédio que faz parte do patrimônio da cidade. Palco de grandes festas, o local hoje reflete o abandono e o desrespeito à história. Em 1950, o cassino teve sua sede própria. Por um bom tempo, continuou recebendo apenas pessoas ricas ou de classe média alta que tinham que manter as normas dentro e até mesmo fora do clube. Apresentação de bandas nacionais, escolhas de misses e festas carnavalescas somavam-se aos eventos do lugar. E a ideia era criar um clube para que reunisse a alta sociedade. Então esse clube, desde a sua inauguração, ele recepcionava os grandes governadores, os senadores, como Assis Chateaubriand, quando esteve em Caxias, o Paulo Ramos, o Eugênio Barros, todos esses políticos que não faziam parte do quadro social, mas eram recepcionados quando chegavam em Caxias nesse local. Quem olha hoje o prédio do Cassino Caxiense, no centro histórico da cidade, com parte da estrutura desabada, estado de abandono e cercado de sujeira, não imagina que por aqui milhares de pessoas viveram a chamada época de ouro da adolescência. Mas a história do lugar começa bem antes, em 1934. Perto dali, no segundo andar deste sobrado, na Praça Gonçalves Dias, coração da cidade, local frequentado apenas por um pequeno grupo de sócios. Somente nas décadas de 80 e 90, o Cassino Caxiense, dessa vez funcionando aqui na Rua Arão Reis, no centro da cidade, passou a ser aberto a todos os públicos. A partir daí, seguindo as principais tendências da época, entre elas a música eletrônica, passou a ser um dos locais mais frequentados em Caxias nas noites de sábado. A última festa aconteceu no ano de 2007. De lá para cá, o prédio permanece desativado. O restauro do Cassino Caxiense, não como um boate mais, mas como um centro diverso, a sua estrutura física ser restaurada, eu acho que para todas essas gerações que frequentavam aqui o cassino e o seu entorno central, que era um local repleto de hotéis, de restaurantes, de pizzarias, de certa forma vai dar uma vida ao centro urbano de Caxias. Sem projeto de reforma ou sequer anúncio de limpeza no prédio, ficam apenas as lembranças de quem viveu grandes histórias em um dos principais clubes de baladas noturnas oferecidas à juventude caxiense daquela época.
Fiéis participaram ontem da abertura dos festejos em homenagem a um santo que leva o nome da capital maranhense. Veja na reportagem de Hugo Viegas. Uma missa marcou mais uma noite de programação do festejo. Dezenas de fiéis participaram da celebração em homenagem a São Luís Rei de França, na igreja que leva o nome do santo. Este ano, o tema escolhido para o festejo é São Luís, o Rei Servo de Deus. Pensar nesse tema é pensar como nós, enquanto cristãos, precisamos servir a Deus, né? Servir com alegria, para que nós possamos levar todo o nosso trabalho às pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, e para reflexão dentro da nossa comunidade. Para quem participa, cada dia de programação serve como um momento diferente de renovação. É muito importante para nós, principalmente quando é um santo que foi um leigo. Ele não era sacerdote, ele era um leigo e um rei, com todo o poder na França para mandar e para comandar um povo. E ele foi sempre o servo do Senhor. Gratidão e também fazer evangelização diretamente, trazer mais pessoas para ao lado de Deus, que é a salvação nossa, com certeza. São Luís IX foi rei e patrono da França no século XVIII. O nome da capital maranhense foi escolhido em homenagem a ele. Era visto como um homem justo e com fortes habilidades políticas, além de contrário a guerras. Virou santo por conta da fé que mantinha. É um festejo já tradicional, onde nós estamos preocupados sempre em evangelizar, em levar o amor de Deus às pessoas. E na pessoa de São Luís, que foi um homem chefe de família, um esposo dedicado e um grande estadista, né? Um político. Hoje talvez seja um pouco carente dessas figuras, um político de fé, um político dedicado aos pobres, às pessoas mesmo menos favorecidas, ao bem comum. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. Amanhã, quarta-feira, é dia do nosso quadro Bem Viver. E a gente vai falar sobre a doença infecto-contagiosa que mais mata no Brasil, a tuberculose, mostrando inclusive números aqui do estado do Maranhão. Outras notícias no portal MA10. Amanhã às 7 a gente se encontra no Bom Dia. Para encerrar, imagens ao vivo da Avenida Vitorino Freire, no bairro da Areinha, aqui na capital de todos os maranhenses. Até amanhã, tudo de bom para você.